Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores da Rede Privada de Minas Gerais. O programa de hoje presta uma homenagem a Paulo Freire. O educador pernambucano completaria 90 anos amanhã, 19 de setembro. Reconhecido como um dos mais importantes educadores do século XX, ele dedicou suas reflexões à causa das classes oprimidas e pensava a educação como forma de transformar a realidade social. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Leôncio Soares, professor da Faculdade de Educação da UFMG. Olá, professor, bom dia, tudo bem? Bom dia a você, Denilson, bom dia aos que nos assistem. Professor, por que Paulo Freire se tornou um dos principais educadores brasileiros? O que ele trouxe de novo para a reflexão sobre a educação? Bom, inicialmente, parabenizar o programa Extra Classe por essa iniciativa de ajudar a trazer a memória do momento em que Paulo Freire estaria, se vivo estivesse, completando 90 anos. Paulo Freire viveu 75 anos, de 1921 a 1997, e esse período dele foi um período de intensa formação pessoal e depois dessa contribuição que se começa no Brasil, mas que se estende para o mundo todo. Quer dizer, uma das explicações de por que Paulo Freire teve esse reconhecimento tem a ver com o período em que ele viveu. Ele viveu intensamente o período da década de 50 e de 60, quando o que acontecia é uma efervescência que não era só no Brasil. Nesse momento a gente tinha tido a Revolução Cubana em 1959, vários países da África passavam por movimentos de independência, a gente estava tendo o Concílio Vaticano II pela Igreja Católica, movimentos de luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, tendo à frente Luther King. Então, em meio a tudo isso que Paulo Freire viveu e ajudou a construir também movimentos que foram importantes aqui no Brasil, como, por exemplo, o movimento de cultura popular no Recife, os Centros Populares de Cultura da UNE, o MEB, que é o Movimento de Educação de Base. Então, esses foram movimentos que existiram e que foram interrompidos com o golpe militar. Paulo Freire é fruto desse meio. Então, tanto ele viveu esse período, quanto ele conseguiu depois produzir uma reflexão sobre o período, que é o que a gente vai depois conhecer através das suas obras. Certo. Professor, o que significa, aliás, na prática, a educação libertadora de Paulo Freire? O que ele queria dizer ao usar esta expressão? Isso. Veja que ele via esse momento, que a gente se referiu aqui como momento de efervescência, mas mergulhada na situação de quem era oprimido. E daí vem uma das primeiras contribuições que ele vai formular, que é a crítica à forma de educação que a gente tinha. E essa crítica ficou conhecida como educação bancária. A educação bancária é uma expressão de dominação. Então, quer dizer, vai ser possibilitando uma educação voltada para a transformação social, que ele vai, então, ao criticar a educação existente, vai propor uma nova maneira de ter um olhar sobre a educação, tendo o sujeito como protagonista desse processo seu de formação. Certo. Como é que o senhor avaliaria a educação hoje no Brasil? É uma educação libertadora ou está mais próxima dessa educação bancária? É uma fase de transição, né? O segundo trabalho de Paulo Freire, porque o primeiro foi em 1959, que se chamou Educação e Atualidade Brasileira, mas o segundo livro que ele escreveu, que é Educação como Prática da Liberdade, já demonstra um pouco isso. Quer dizer, as condições para se desenvolver a educação, uma delas é a existência da própria liberdade. Então, quando você pergunta hoje, quer dizer, hoje a gente tem uma liberdade até certo ponto, a gente não tem um regime ditatorial no cerceando. Por outro lado, a gente tem uma quantidade de condicionantes que também restringe essa possibilidade de libertação, né? Então, a educação libertadora hoje, ela estaria mais ligada cada vez que a gente consegue fortalecer o sujeito, o seu ser, a sua formação em busca de autonomia, mais do que a responder, por exemplo, só os indicadores de exames, os indicadores de qualidade de educação. Ou tirar uma boa nota no Enem? Por exemplo. Certo. Professor, agora por que sua obra foi mais reconhecida internacionalmente do que aqui no Brasil? Isso. Bom, isso tem a ver com o envolvimento político que Paulo Freire teve antes do período de 64 e posteriormente. Então, esse compromisso fez com que ele, internamente no Brasil, sofresse muita crítica. E essas críticas, veja que foram tanto da parte da direita como da parte da esquerda. Da direita, por considerar que o que ele fazia sobre a educação era algo desqualificável, né? Não era algo que se levaria em importância. E pela esquerda, por achar que seria um idealista,
um romântico. E, enquanto que fora do Brasil, quer dizer, ele teve passagem grande pelos países da África, como a gente diz, quer dizer, ele viveu num período que vários desses países estavam conquistando sua independência e aí, num movimento de reconstrução nacional, levaram a educação como um fato importante. Paulo Freire tem uma frase, né, uma das muitas importantes dele, mas uma em que ele diz assim, a educação não transforma a sociedade, a educação transforma o homem e esse transforma a sociedade. Então, quer dizer, ele via com muito otimismo, ele via com muita esperança o trabalho da educação para uma transformação social. Agora, a proposta de Paulo Freire também parte da ideia de aproveitar as sugestões, a realidade dos estudantes, não é isso? Inicia aí, né? A imersão social é exatamente um convite para que os professores e os educadores conheçam a realidade, o entorno dos seus alunos. E ao ter essa imersão, ao conhecer, quer dizer, que extraiam dali os elementos que vão ser trabalhados, que é um pouco a questão da palavra geradora, do tema gerador. Professor, nós vamos agora assistir a uma reportagem feita pela nossa equipe na Escola Municipal Professor Paulo Freire. Vamos lá? Vamos. Os passos e a coreografia vão muito além de uma aula de dança. Enquanto trabalham conceitos da poesia, como ritmo e rima, estes alunos da Escola Municipal Professor Paulo Freire ensaiam uma homenagem ao educador pernambucano. A ideia partiu dos próprios estudantes e o resultado pode ser visto também na sala de aula. Antes eu era um pouco desorganizado, desleixado para tudo. Aí agora aqui, com essa atividade de organização, tem que sempre fazer os passos no mesmo horário, no mesmo tempo, eu acho que trouxe para mim uma organização bem legal. Antes eu não sabia gravar nada, assim, era muito ruim. Agora eu já gravo tudo. É a arte provocando o desejo de aprender. Estudar! É nesse aspecto que eu vejo a educação libertadora de Paulo Freire. A partir do momento que você pode utilizar de recursos diversos em sala de aula, que não apenas o quadro, que não apenas um reto projetor, mas fazendo com que o aluno possa trazer para o corpo, né, e para a mente o aprendizado de forma lúdica, aí mora a ação libertadora de Paulo Freire. Localizada na região norte de Belo Horizonte, a escola atende cerca de 1.000 alunos e aplica no dia a dia a filosofia de Freire. Projetos de meio ambiente, música, fotografia e coral são desenvolvidos pelos estudantes, com apoio dos professores. Nossos meninos são extremamente autônomos, críticos, eles inovadores, propositivos, sabe? Até os mais difíceis, das brigas mais duras, eles nos colocam no lugar, sabe? Questionam. O diálogo é muito aberto dentro dessa escola. A gente faz assembleia com eles para decidir questões polêmicas e a gente tem tido muito resultado. Aqui, até o jardim recebeu os cuidados deles. O jardim é dos meninos, feito por eles e com eles. Consequentemente, dentro da sala, começaram a ficar mais organizados, mais responsáveis, mais cuidadosos. Nesta turma de educação de jovens e adultos, a experiência de cada aluno é discutida entre o grupo. O que ele traz, né, da sua vida para além dos muros da escola, ele enriquece a nossa atividade aqui em sala de aula. A cada lição, um novo mundo se revela e o aprendizado desperta o olhar crítico sobre a realidade. Seu Geraldo descobriu uma cobrança indevida na conta de água, depois que aprendeu a ler e escrever. Eu não sabia que as empresas do mundo hoje têm o estatuto de pagar da conta de água, cobrar a rede de esgotos. Como eu não sabia, como eu aprendi a ler hoje, descobri na conta que vem cobrando minha rede de esgotos sem ter, entendeu? Aí eu fui na justiça, obriguei a cortar a rede de esgoto. A minha escola é muito importante para isso, porque pelo menos você aprendendo e você sabe resolver os problemas. Entendeu? Não ficar esperando para os outros, porque se você espera para os outros, é difícil. A imagem do mestre Paulo Freire não está fixada somente nos livros e corredores das escolas. As ideias do educador permanecem atuais e seus ensinamentos continuam transformando vidas. Muita gente vira, quando eu vou falar de Freire, e fala assim, mas você não acha que Freire era muito sonhador, né? Porque ele era muito sonhador, ele era além desse tempo. Mas eu acho que só com sonho a gente constrói uma educação de verdade, uma educação assim, completa, inteira.